Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Mais uma vez estamos iniciando essa live especial de segunda-feira, porque ontem, na nossa de domingo, no nosso culto, nós tivemos um problema muito sério com o som, nosso equipamento. Passamos o dia hoje, o irmão Cláudio trabalhando para melhorar, e a gente resolveu refazer por conta do conteúdo da palavra muito interessante sobre a ressurreição. E aí a gente quer compartilhar com vocês. E nós queremos que vocês é, compartilhe depois isso com outras pessoas, que é uma palavra muito forte, de conforto para muitas pessoas. Vamos orar para nós iniciarmos. Feche seus olhos aí onde você está. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre cada um de nós. Quero te agradecer pela tua igreja, Pai, espalhada sobre a face da terra, ser com cada um deles, Pai. Te peço agora, Senhor, que tu venha nos usar como instrumento, a cada um, a mim, Senhor, que vou estar ministrando, a todos os nossos queridos que vão estar ouvindo. Ministra um milagre na vida deles, que essa palavra possa vir diretamente do teu trono para aquecer e alimentar a nossa alma. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar da Páscoa. Deu uma travada, viu, irmão? Nós vamos estar falando agora da Páscoa, querido. Ele ressuscitou. Esse tema que passou foi domingo, mas como eu falei, nós estamos querendo falar a respeito de hoje. Páscoa. O que significa Páscoa? Páscoa é passagem. E era celebrada pelo povo judeu na libertação do povo judeu do Egito. Então, eles celebravam. Mas hoje, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, é quando nós celebramos a nossa libertação do pecado em Cristo Jesus, toda vez que ceiamos. Mas tem um sentido da Páscoa, a ressurreição de Cristo. E aí eu quero fazer uma primeira pergunta. O que a Páscoa representa para você? O que ela traz para você? Eu vi muitas pessoas compartilhando e colocando que a Páscoa traz a esperança, é a nossa fé, a confirmação da nossa fé. Mas é interessante que a gente coloca a ressurreição de Cristo é a nossa esperança do dia de amanhã, da eternidade. Mas o que eu quero trazer hoje, o que eu quero compartilhar com vocês essa palavra, é a respeito da Páscoa numa outra visão, uma outra ótica, de outros olhares, não dos nossos. Porque assim, eu quero que vocês me compreendam. Quando nós dizemos que temos a confiança em Cristo Jesus, a ressurreição nos enche de esperança, amém? Mas preste atenção, você tem esperança em Cristo, mas você tem o seu trabalho, você tem os seus pais, a influência de toda a sua vida, você tem onde se amparar, né? Então a gente coloca a nossa esperança em Cristo, mas tem tantas outras. É como Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala, fala para os ricos desse século não colocar a esperança deles nas incertezas das riquezas, mas em Deus. Então significa que nós temos outras coisas para colocar a nossa esperança, outros pilares para nós nos assegurarmos. E aí Paulo vem dizer que eu tenho que colocar em Deus. Mas eu quero trazer a ótica da ressurreição para nós compreendermos melhor o que é a ressurreição, na ótica daquelas pessoas que a única esperança que eles têm na vida é Jesus Cristo. A única esperança. Eles não têm mais esperança em nada. E isso é a massa da população mundial. A grande esmagadora maioria das pessoas que padecem de sofrimento, sabe, são pessoas que são pobres, miseráveis, não têm esperança em algum socorro. Todos os anos, nos seus países, nos seus estados, nos seus municípios, vêm as políticas, trocam de políticos, de governadores, de presidente, de prefeito, de administradores, mas a situação dessas pessoas sempre continua. A miséria e as mazelas mundiais sempre se multiplicam. A gente percebe isso nos dias de hoje, como nós estamos vivendo. Muitas pessoas eles não têm a opção de estarem em casa com a sua despensa cheia, eles não têm nem despensa. Então qual é a esperança dessas pessoas? Quando o Evangelho chega para ela, que nós falamos de Jesus Cristo, eles colocam toda a sua esperança em Cristo Jesus. Pois eles só têm a Jesus Cristo, é como aquela viúva que entregou tudo o que tinha a Jesus, porque a única esperança dela era Jesus Cristo. É nessa ótica, para nós compreendermos, é como a questão do avião. Você olha um avião no céu, você vê ele bem pequenininho, mas se você for no aeroporto e olhar o mesmo avião, você vai ver ele gigante.
Eu quero que a gente olhe hoje nessa ótica de você estar no aeroporto vendo a ressurreição. O tamanho que ela é no olhar dessas pessoas. Que a única esperança delas é Jesus Cristo. E eu falo disso baseado na Bíblia Sagrada, querido. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Nós vamos tratar aqui daqueles discípulos que pós crucificação de Cristo eles descem para Emaús. E Jesus ressurreto vai ter um encontro com eles. E aí você vai ver a visão dessas pessoas e o que a ressurreição de Cristo significa. E eles representam ali todas essas pessoas que a única esperança delas está em Jesus. Vamos lá agora no versículo 21, Lucas 24, 21, o irmão Cláudio está colocando aí na tela para a gente. Diz assim o texto, os dois discípulos falando, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles estão relatando a crucificação de Cristo. E eles estão dizendo que eles esperavam em Cristo Jesus a redenção de Israel. Você olhando o contexto de Israel, você percebe que Israel ela vivia sob um domínio muito truculento. Eles estavam oprimidos pelos herodianos, quer dizer, os governadores ali da família de Herodes, pelo imperador romano, na pessoa de Tibério César, na pessoa de Pôncio Pilatos. Eles eram muito oprimidos, a questão do culto estava corrompido, sabe? A disputa para quem estava no cargo de sumo sacerdote, havia dois. Então tudo muito corrompido, era um povo que necessitava de redenção. E a esperança deles era o Messias. E aí vem Jesus Cristo. E aqueles dois discípulos falaram, nós esperávamos que ele ia trazer essa redenção. Mas ele crucificou, já se passaram 3 dias desde a crucificação deles. Então, a esperança deles é essa, esvaziou-se, foi embora. E assim é, querido, as pessoas, quando você apresenta Jesus Cristo para essas pessoas tão fragilizadas, eu não sei se você já foi ministrar num presídio, se você já foi ministrar num hospital público a palavra de Deus, se você já foi ministrar em igrejas de bairros bem carentes, ou se você foi ministrar em portas de casas de bairros bem carentes, aquelas pessoas são sedentas, a palavra vem como um bálsamo para ela. E você leva aquela palavra, o Evangelho, Jesus Cristo, toda aquela beleza da palavra, que o Evangelho produz na vida deles, o conforto, é forte. Mas quando nós vamos embora, ou quando eles vão embora para a casa deles, eles encontram a vida do mesmo jeito. A vida não se alterna, a vida continua da mesma forma, as tribulações continuam pesadas, as perseguições continuam grandes, e muitas das vezes eles se questionam, mas eu creio em Cristo Jesus e a minha vida continua assim. E nós continuamos perseguidos, e nós continuamos injustiçados. É como se eles olhassem para a cruz, vissem lá Jesus, e aquilo parece, como no olhar dos dois discípulos, que parecia ali a vitória dos poderosos, a vitória dos injustos, dos egoístas, sabe? Dos fariseus, dos falsos religiosos. É como se a população, a maioria do povo sofrido e oprimido, todos os dias padecendo e padecendo, parece que eles estão sempre sendo oprimidos, os outros sempre estão ganhando. E a esperança deles parece que se esvazia. E aí o que é a ressurreição para essas pessoas? O que significa isso para eles? E aí você vai conseguir compreender qual é a dimensão disso, dessa única esperança, e do que isso fortalece. Mas para nós termos essa compreensão, nós vamos entender o que Jesus Cristo explicou para eles. Atentem só como Jesus vai de encontro a eles, não se revela quem ele é. Mas aí Jesus, lá no versículo 25, ele vai dizer assim para os dois discípulos: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Sabe, Jesus está dizendo assim, como vocês demoram a entender a palavra de Deus. Como vocês demoram a entender as promessas que eu coloquei para vocês. Sabe, querido, e eu quero dizer que muitas das vezes hoje há os falsos profetas que manipulam a palavra e trazem promessas falsas. E às vezes o povo perece por falta de conhecimento, por isso a necessidade de se buscar a palavra de Deus original, autêntica. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que muitas das vezes as pessoas estão esperando em Cristo nesse mundo.
querem resolver os problemas aqui, acham que, e inclusive existem teologias disso, que as pessoas que seguem a Jesus não vão sofrer, não vão padecer, não ficam doentes, nada disso vai acontecer, essas pandemias não vão tocar em nós, nós somos o povo separado e escolhido. E parece que eles não entendem a palavra. E Jesus fala, como vocês demoram a compreender? Como vocês não perceberam ainda o que os profetas falaram para vocês? Por que vocês estão voltando? Por que vocês não entenderam que ao terceiro dia eu vou ressuscitar? O Filho há de ressuscitar, o Filho do homem, mesmo que esteja morto, ressuscitará. E o que isso representa? Aí Jesus vai revelar para eles, o próximo versículo, versículo 26, ele vai dizer para aqueles 2 discípulos que estavam falando, mas ele padeceu, ele foi para a cruz. E é como se nós estivéssemos dizendo, nossa, mas nós estamos sofrendo, nós já estamos cansados de ser tanta opressão, de tanta injustiça, de sermos esquecidos. Aí Jesus fala para eles, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Olha só que colocação de Jesus. Ele chega por dizer, vocês não compreendem, vocês não entenderam a palavra? Será que não era necessário que Jesus, o Cristo da promessa, sofrer todas essas coisas? Porque a palavra de Deus, Isaías dizia que ele carregaria sobre si no madeiro todas as nossas culpas, todas as nossas enfermidades. É disso que Jesus está falando, que eles não compreendiam o que os profetas falaram. E nós não compreendemos o que Cristo diz para nós. Ele falou, o Cristo ia sofrer tudo isso, somente ele padecendo tudo isso, ele entraria na glória. E isso revela a nós também. Revela a nós, isso é uma verdade para cada um de nós. Para nós entrarmos na glória, para nós chegarmos ao domingo, à ressurreição, e entendermos, nós também padeceremos, porque o próprio Cristo fala isso, querido. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai lembrar o que Jesus falou, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos nós. Todos. Então, quando a gente escolhe Jesus Cristo, nós não nos livramos da perseguição, ao contrário, nós nos alistamos no exército daqueles que vão ser perseguidos. Aqueles que querem seguir o caminho piedosamente, viver como Jesus, vão ser perseguidos. Nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar pela via crucis, o sofrimento que Jesus passou. E aí Jesus vai trazer uma palavra maravilhosa em João 15, dos versículos 18 ao 20, ele diz assim, o próprio Cristo, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim o perseguiram, também perseguirão a vós. Então olha só o que Jesus está colocando. Também perseguirão a vós. Perseguir a Jesus Cristo, vão perseguir a nós. Nós não somos maiores do que Jesus. Jesus, ele mostrou, ele deu exemplo. Então, quando nós, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão sendo perseguidas, as pessoas que estão padecendo, as pessoas que estão ali numa luta diária e só vê sofrimento, querido, choram por conta das injustiças do mundo, querendo justiça, choram por conta das mazelas do esquecimento, das pessoas brigando e ninguém lembrando deles, padecendo ali todos os dias. Eles creem em Jesus Cristo e eles entendem, vocês vão ser perseguidos, não é o mundo que vai dar isso para vocês. Não é isso. E aí, querido, essa palavra aplica também aos verdadeiros profetas. E essa palavra veio para mim como um bálsamo no meu coração, porque nós, pastores que queremos pregar a genuína palavra, pregamos e nós vemos os bancos vazios. E os bancos vazios eu não quero dizer fisicamente lá no templo, não. Eu quero dizer o banco vazio é vidas vazias. É quando você prega o genuíno evangelho e você vê as pessoas continuando nas mesmas práticas. É você ver as pessoas continuando, você prega para o adúltero e ele continua adulterando. Você prega para o promíscuo e ele continua na promiscuidade. Você pega para o ladrão e o ladrão continua roubando. Você prega para o mentiroso e ele continua mentindo. E isso para o profeta, para o pastor, machuca o coração dele. Mas Jesus vai dizer isso para nós. Vocês vão ser perseguidos. Serão perseguidos. Poucos vão ouvir essa palavra. Então vocês não podem desistir, porque há o domingo a chegar. A ressurreição, ela traz esse significado maior. Porque aí ele vai dizer, olha que interessante, para esses mesmos discípulos, eles falam assim,
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Como vocês me seguiram, escutaram a mim, outros também vão seguir vocês. Nós não devemos desistir. Nós não devemos de maneira alguma desistir. E é aí que Jesus Cristo vem, voltando lá em Lucas, no capítulo 32, os discípulos que desciam para Emaús, eles vão falar, eles vão se questionar entre si. Eles vão falar assim: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a sua jornada, nos falava, quando explicava as Escrituras? Você sabe o que isso significa, querido? Que Jesus vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele vai estar aquecendo os nossos corações. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando as pessoas estão largadas lá na fila do SUS, quando elas estão largadas lá nas suas casas, naquelas noites frias, onde falta o cobertor, Jesus Cristo vai estar ali no coração dela. Elas vão sentir um consolo, mesmo quando elas estão sendo apedrejadas, como Estevão esteve, mesmo quando vão estar presas no calabouço, como Paulo e Silas estiveram, eles vão ter paz. É Jesus na sua presença maravilhosa. Então, para essas pessoas que são esquecidas, que são deixadas de lado, para essas pessoas que a única esperança da vida delas é Jesus Cristo, a ressurreição tem um significado muito maior, querido, muito maior do que para a grande maioria de nós. Porque nós cremos, Jesus ressuscitou, aleluia, é a nossa esperança, mas nós falamos isso, mas, sabe, a gente tem o nosso trabalho, tem o nosso serviço. Não estou dizendo que nós não devemos ter, mas o que eu quero que você entenda, o que é a ressurreição, quando uma pessoa dessa entende, e quando ela escuta isso, Jesus ressuscitou. É como aqueles discípulos que esperavam a redenção de Israel em Jesus, mas chegou ao terceiro dia, Jesus vai falar: o Filho ressuscitou, Ele vive. Significa que todas as lutas que nós vamos passar, ela vai se acabar, porque morrer vai ser lucro para nós. Porque Jesus ressuscitou, é como Simeão segurando Jesus Cristo no colo. Ele olha e fala para o Pai: pode me despedir porque eu já vi o Salvador. É isso, já não importa. Porque Jesus ressuscitou, não é vã a nossa fé. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as dores, apesar de estarmos esquecidos aqui, o meu Rei vive. Ele vive, querido. Jesus ressuscitou. É isso que é a Páscoa. É isso que é Jesus para nós. É a certeza da vitória. É isso que representa para aqueles pequeninos o reino de Deus que é preparado para mim, é verdade, é verídico. O reino de Deus existe porque Jesus ressuscitou. A morte não foi capaz de segurar ele, o túmulo não foi capaz de segurar ele, a pedra se moveu e o túmulo está vazio. É esse o significado que nós às vezes não conseguimos enxergar, porque nós temos muitas coisas ainda ao qual nos segurarmos. Mas quando você não tem nada, você só tem a Jesus. E esse significado é muito maior, é muito mais além. Não importa se faça chuva, se faça sol, o importa é que Jesus ressuscitou e eu creio e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então, querido, o que nós precisamos compreender é que Cristo vive. Cristo vive. Eu coloquei na tela para vocês: seu sangue nos libertou de toda maldição. Para sempre, para sempre. Por isso, celebre com grande alegria a sua completa redenção. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a completa vitória. Você consegue dimensionar o que é a ressurreição de Cristo? Você consegue? Imagine você, sem pai, sem mãe, sem emprego, esquecido de todos, doente, largado. Somente os cachorros lambendo as suas feridas. A ressurreição de Cristo representa para você a eternidade, a vitória. Lembra da passagem do rico e do Lázaro? Quando lá em cima é dito: você, rico, você teve tudo na vida, agora esse não teve nada, agora chegou a vez dele. A ressurreição é isso, é essa certeza, é essa confirmação. Então nós devemos celebrar. Nós devemos celebrar, nós que murmuramos por coisinhas tão pequenas, sabe, por coisinhas tão frágeis, nós que brigamos uns com os outros, nós que deixamos de falar com o irmão, nós que disputamos por questões tolas,
Nós devemos esquecer tudo isso e celebrar a ressurreição, porque Cristo vive e a vitória é nossa. Não importa, querido, não importa que você seja subjugado nessa vida, você será exaltado no reino de Deus, porque a promessa de Jesus, os humilhados serão exaltados no reino de Deus. A ressurreição de Cristo representa para nós o reino eterno, a existência real do reino de Deus. Que nós possamos assimilar esse significado da ressurreição, que nós possamos celebrar verdadeiramente. Sabe, querido, sabe, quando chega esse momento de nós celebrarmos, Jesus vive, Jesus ressuscitou. Eu e a Adriana Dias do Louvor, nós tínhamos um plano de fazermos na Páscoa uma grande peça para mostrar isso, a ressurreição de Cristo, e ela é maravilhosa, ela tem umas ideias muito legais, mas a glória a Deus nós não podemos. Então eu queria que vocês, sabe, que essa palavra pudesse entrar no seu coração. Se imagine assim, eu estou falando aqui, eu sei que está caindo uma chuva, tem gente no relento, debaixo de chuva, tem gente que não tem um prato de comida agora, mas a palavra ressurreição para eles é tudo, é a esperança da vida deles. Eles vão passar talvez a vida deles chorando e as lágrimas caindo, mas há uma promessa que o próprio Deus enxugará todas as lágrimas da vida deles. Sabe por quê? Porque Jesus vive, porque Ele ressuscitou, querido. E eu procuro enxergar a ressurreição para mim dessa forma. E é por isso que quando alguém me magoa, eu consigo oferecer outra face. Alguém me toma alguma coisa, eu procuro entregar a capa também. Alguém me faz andar uma milha, eu ando a segunda milha também. Sabe por quê? Porque não importa aqui, porque Jesus ressuscitou. E isso me enche de amor, isso tira todo o mal, todo o ódio e me dá esperança eterna. E que essa esperança eterna reine no seu coração, que a ressurreição de Cristo represente isso na sua vida. E que nós verdadeiramente possamos celebrar que Ele vive. Eu queria que o irmão Cláudio colocasse agora, nós não colocamos ontem, você louvasse ao Senhor Jesus aonde você estava, porque Ele vive. Vai estar louvando, e logo no meio do louvor nós vamos baixar e vamos fazer uma oração junto. Mas antes, ore com esse louvor, porque Ele vive. Irmão Cláudio. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer
Pai querido, santo e maravilhoso. Como o louvor vem dizer, Senhor, porque Tu vives, Senhor, nós temos a esperança, Senhor. Mesmo na hora da nossa morte, Pai, isso, nós temos a certeza da vida eterna, porque Tu ressuscitou, Pai. Que essa Tua palavra ela possa brotar no nosso coração, Senhor. E que nós possamos tirar do nosso coração tanta amargura, Pai. Eu tenho visto no coração dos meus irmãos tanta amargura, tanta raiva, tanto rancor, por tantas outras coisas, que nós possamos nos desligar desse mundo, Senhor, e nos ligarmos no eterno, porque o eterno é real, porque Tu vive, ó Pai. E isso possa me dar força para mim combater o mal somente com o bem, Pai. E lutar, Senhor, com todas as minhas forças, com a minha própria vida, para que mais pessoas possam enxergar o poder da ressurreição, Pai. Fortalece meus irmãos, Senhor. Fortalece aqueles que estão lá tão sofridos, Senhor, em lugares ermos, Pai, esquecidos, mas que o Teu Santo Espírito possa levar ali o consolo da ressurreição na vida deles, e que eles possam olhar para o alto, Senhor, e ver o autor e consumador da sua fé e ter força para continuar, Pai, porque um dia, Senhor, um dia, Pai, o reino do céu será dado a esse, Senhor. Oh Deus amado e poderoso, opera os Teus milagres sobre as nossas vidas. Gera vida, Pai, onde não há vida, Senhor. Tira a dor e coloca a alegria, Senhor, a certeza da salvação no coração da Tua igreja. É o que eu te peço, é o que eu te clamo, em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus possa derramar chuva de bênção sobre a sua vida. Quero dizer, querido, que amanhã nós vamos ter a nossa live do nosso estudo. Eu quero a participação dos irmãos no chat, com perguntas. Nós vamos falar da genealogia, o batismo de Jesus, a genealogia de Jesus, que traz grandes ensinamentos. Propague esse vídeo, leve, muitas pessoas precisam ouvir esse vídeo para ter o consolo, queridos, no coração, de que a esperança, ela não morreu, ela está viva em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Posso crer no amanhã, porque